O ambiente internacional com liquidez mais apertada, a inflação desacelerando e a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos tem ditado a performance do mercado. Nos Estados Unidos, o CPI de setembro foi divulgado apenas hoje, na sexta-feira, devido ao shutdown. O CPI subiu 0,3% no mês e 3% no acumulado de 12 meses. O núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3% abaixo do esperado, que era 0,4%. A leitura mais branda reforçou as apostas de corte de 25 basis points na próxima reunião do FONC na semana que vem. Os mercados estão muito sensíveis à questão fiscal e geopolítica. A tensão persistente entre Estados Unidos e China e a guerra entre Rússia e Ucrânia continuaram a influenciar a narrativa no mercado. Também é verdade que o mercado tem olhado bastante para os resultados. As empresas americanas estão divulgando resultados aí na última semana e, no geral, os resultados não têm sido ruins. Apesar aí de um resultado um pouco pior de Tesla, mas o que já era de certa forma esperado depois que os subsídios para veículos elétricos foram retirados. Na semana que vem, o mercado vai observar 5 das Mag 7 que vão divulgar resultados. E é claro que toda a narrativa de inteligência artificial vai estar sob teste. No Brasil, a atenção para a prévia da inflação, que é o IPCA 15 de outubro, e da deterioração das contas externas. No Brasil, o IPCA 15 subiu 0,18 no mês, a expectativa era 0,25 e essa desaceleração aí, inclusive, é positiva, porque o Banco Central está muito preocupado especialmente com as expectativas de inflação que estão aí acima do que o Banco Central gostaria. Outra coisa que contribuiu para sustentar a bolsa local foi a perspectiva de um encontro entre o Trump e o Lula no final de semana. Eles vão se encontrar na Malásia e provavelmente isso vai dar o tom para se vai haver a remoção do tarifaço ou não. O governo brasileiro provavelmente vai querer discutir também as sanções a autoridades brasileiras. O Trump é negocial, ele gosta de negociar. Ele não vai ficar olhando tanto para questões ideológicas. Veja, por exemplo, como é a relação dele com o Putin, como é a relação dele com outros líderes pelo mundo, muitos dos quais, inclusive, não seguem a mesma ideologia MAGA. O Trump quer tirar o melhor para ele, para os seus familiares e também, claro, para o governo americano. E o que é melhor agora é que haja algum tipo de acordo para reduzir tarifas, especialmente sobre o café e sobre proteína animal. Aliás, essa reunião do Trump com o Lula começou, é verdade, com um enviado especial do governo americano para o Brasil, mas também com muitos empresários brasileiros e americanos que fizeram pressão sobre o presidente americano, inclusive com uma reunião entre o Joesley Batista e o Trump, que antecedeu também as discussões aí, essa virada de perspectiva aí do Trump em relação ao Brasil. À medida que o governo brasileiro é muito ruim, especialmente em política externa, faz muita diferença que o empresariado brasileiro esteja se movimentando para se fazer ouvir no mundo. E o Brasil tem grandes empresas muito importantes, como a JBS, mas também como o Itaú, o Bradesco, o BTG, a Vale, várias outras empresas que, em se fazendo ouvir dentro do governo brasileiro e dentro de outros governos, acabam melhorando a situação. Inclusive, o Lula está agora na Indonésia em preparação para esses encontros aí na Ásia, esse tour pela Ásia, e tem lá também a presença de grandes empresários, entre eles o Marcos Molina, o Wesley Batista, o Joesley Batista,
e uma outra parte aí da comitiva brasileira que foi fazer parte basicamente de um encontro bilateral entre Indonésia e Brasil. Indonésia é um país muito populoso, muito importante, e que o Brasil deveria e está tentando abrir mais oportunidades de comércio, o que é muito positivo para as empresas brasileiras. Chama atenção que o governo brasileiro está tentando aí abrir novas rotas de comércio, mesmo diante aí da perspectiva de uma melhora nas relações entre Estados Unidos e Brasil, que, na minha opinião, vai ocorrer. É positivo para o Trump, é positivo para a base eleitoral do Trump, e eu tenho certeza que se o Lula tiver num bom dia para fazer concessões e para usar realmente aí a parte diplomática, isso vai ser bem positivo e nós podemos ver já na semana que vem algum tipo de anúncio de melhora em relação ao tarifaço. A Bovespa tem alta moderada, com o IPCA 15 surpreendendo para baixo, e está superando aí a marca de 147 mil pontos. A valorização foi sustentada aí por Petrobras, Vale e bancos, então basicamente por blue chips, o que, na minha opinião, vai abrir espaço em algum momento para que as small caps performem. Você vê naturalmente um cansaço do investidor, especialmente pessoa física com renda variável, mas a realidade é que em algum momento essas small caps que muita gente tem na carteira vão começar a andar. O dólar recua e opera aí perto de 5,38, com uma queda de 0,11, o que é positivo também. O dólar chegou a subir bastante, mas já está caindo de novo. Eu acho que nós estamos vendo aí uma grande mudança aí nas forças aí, inclusive com diversificação significativa de reservas pelos principais bancos centrais. Nesse aspecto, muitos bancos centrais têm comprado ouro, que passou essa semana por uma grande correção, mas na minha opinião isso é temporário. Uma parte desses recursos que está saindo do dólar vai também para outros ativos. E por isso eu acredito que nós vamos ver fluxo também para criptomoedas e para mercados emergentes. Na agenda econômica da próxima semana vão ser divulgadas transações correntes, investimento estrangeiro direto, e também nós vamos ter principalmente o Banco Central americano, o ECB e o Banco da Inglaterra. Esses vão ser os principais dados aí de política monetária que vão definir para onde vai o mercado. Além disso, tem, como eu disse antes, a divulgação de resultados de 5 das 7 empresas que compõem o Mag 7, e isso certamente vai testar a convicção do mercado, especialmente nessa narrativa de inteligência artificial. Os dados econômicos aí nos Estados Unidos estão mais difíceis de sair em função do shutdown, que já é o segundo maior da história, e vai caminhar, eu acredito, para ser o maior da história. Isso porque essa barganha política está longe de se resolver, pelo menos na minha opinião. O rally dos mercados continua e os mercados estão aí todos, né, a um peteleco de fazerem all-time high. O que está um pouco abaixo e, na minha opinião, dando oportunidade, são todo o complexo de criptoativos e também commodities. Se você olhar, o petróleo aí até teve uma alta considerável nos últimos dias, mas continua aí perto das mínimas do ano, e isso também é uma coisa curiosa. Toda vez que o petróleo está nas mínimas do ano, o Trump faz alguma coisa para dar um boost no petróleo. Essa semana ele colocou mais sanções sobre 2 petroleiras russas, o que fez com que o petróleo subisse consideravelmente aí nos últimos 3 dias. Na minha opinião, o Trump está querendo manipular o petróleo para salvar os países árabes aí, principalmente, e os produtores de petróleo, mas principalmente os países árabes,
com quem o Trump tem ótima relação, inclusive a família dele tem ótima relação comercial. Na Europa, os mercados estão aí reagindo relativamente bem aos ruídos aí na França, os ruídos políticos na França, né? Mas de modo geral, o mercado está mais calmo. E na Ásia, tivemos aí dados do PIB da China que foram dados abaixo da meta. O dado chinês aí veio em 4,8%, o PIB, abaixo da meta de crescimento de 5%, e já tem, inclusive, governador do Banco Central Chinês falando que é necessário que haja um estímulo fiscal decisivo na economia chinesa. Por enquanto, e aliás, já nos vários últimos anos, tem tido aí pouquíssima disposição do Partido Comunista Chinês e do governo chinês de criar pacotes de estímulo. A China parece estar muito determinada em desinflar as bolhas que foram criadas até 2015 e vem nos últimos 10 anos sendo desinfladas no mercado imobiliário, no mercado de ativos e etc. Essa semana, na próxima semana, provavelmente nós vamos ver aí uma reunião entre o Xi e o Trump. Essa reunião pode também trazer aí alguma evolução na questão de guerra comercial entre os dois países. O Trump diz que vai subir as tarifas para 150%, caso não tenha um acordo, em 1º de novembro, mas é muito provável que vai acontecer algum tipo de acordo. Na pauta tem aí a exportação de software que os Estados Unidos quer banir, o fato de que o Departamento de Comércio nos Estados Unidos está impedindo aí empresas de capital chinês, mesmo que fora da China, de acessar o mercado americano e de acessar chips e outras tecnologias. E no caso da China tem aí a exportação de ímãs e de terras raras. A China produz mais de 50% das terras raras e refina mais de 80% das terras raras, de modo que isso é um tema muito sensível para os Estados Unidos e para as cadeias de produção globais na realidade. Em commodities, como eu disse, nós temos aí uma semana em que o petróleo subiu significativamente depois aí das sanções contra 2 petroleiras na Rússia, e vamos ver se com isso avança alguma coisa no que diz respeito aí à guerra entre Rússia e Ucrânia. O ouro teve aí uma semana muito ruim, depois de fazer várias máximas seguidas e em algum momento teria uma correção. Agora parece que essa correção foi trigada, tanto pelas questões aí de o Xi e o Trump se encontrarem, como também pelo fim da temporada de compras na Índia. Vamos ver, mas eu acredito que o ouro vai continuar numa tendência secular de alta pela diversificação de reservas, e essa tendência de diversificação de reservas eventualmente vai fazer o Bitcoin subir, as criptomoedas subirem e os países emergentes também. Bom, é isso e até a semana que vem.